Eu sei que o pessoal do almoço está chegando ainda, mas eu peço que quem está no fundo dá uma chegadinha aqui para frente, para a gente ficar mais aconchegado, tá? Eu quero convidar para a mesa... o coordenador da Secretaria de Direitos Humanos, coordenador-geral da Convivência Familiar e Comunitária da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Sérgio Eduardo Marques da Rocha. Quero convidar Adriana Carvalho, subsecretária interina de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal. Aqui representando o secretário Daniel Seidel. Quero convidar Ana Angélica Campelo, representante do Ministério do Desenvolvimento Social. Quero convidar também o nosso consultor Marcos Marconi, consultor do Aconchego. Bom, eu vou explicar um pouquinho qual que foi a motivação desse painel, para que vocês possam compreender o que vai ser apresentado. Quando nós protocolamos o projeto Fortalecimento da Rede Nacional de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária, nós queríamos que os grupos de apoio tivessem uma ideia de como que é tratada a política nacional de convivência familiar e comunitária no país. E nós desenvolvemos um questionário, que vai ser apresentado aqui nas lâminas, que foi aplicado nas 27 secretarias de Estado do país que tratam da temática, né, de convivência familiar e comunitária, nas 27 capitais, nas secretarias municipais respectivas das capitais, os 27 conselhos de direitos da criança e do adolescente e na rede de apoio dos grupos de apoio à adoção da ANGAAD. Então, a proposta era que o grupo de apoio, através do Aconchego, pudesse trilhar como que é tratada essa política, tá? O Marcos foi o nosso consultor especialmente contratado para sistematizar as respostas dos questionários e ele vai apresentar para vocês esse perfil, qual foi a conclusão que nós chegamos, quais os dados que foram efetivados. Após a apresentação dele, os nossos convidados vão debater os temas e aí, daí por diante, é por conta da Ana Angélica, da Adriana e do Sérgio. Muito obrigada e um bom painel. Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar encontrando com vocês aqui, dar as boas-vindas a todos que não são de Brasília e dizer que nós estamos muito honrados, né, com a presença que eu vi que a expressiva maioria não é de Brasília. Isso é muito gratificante para todos nós. Eu, como já fui apresentado, recebi o convite, fui selecionado para fazer um trabalho de análise e tabulação dos resultados desse questionário que, como foi dito, foi encaminhado com a devida antecedência para todas as secretarias estaduais e municipais, além de diversas instituições que trabalham na área de apoio à convivência familiar, adoção, etc. E o objetivo desse trabalho era justamente possibilitar que nós tivéssemos a oportunidade de aqui apresentar um perfil de como andam as relações, ou melhor, esse interrelacionamento institucional, tanto do ponto de vista das entidades públicas como das instituições da sociedade civil. Como isso está sendo organizado, como está sendo trabalhado, como é feita essa articulação e quais seriam os pontos em que a gente poderia, a partir da análise dos dados, oferecer como se diz,
como elementos para enriquecer a discussão que vocês estão presentes para desenvolver. Como foi dito ontem, né, de maneira bastante brilhante por nossos oradores aqui, todos eles, todas sumidades em suas especialidades e todos com uma visão bastante generalista e holística das coisas, destacando que nós tínhamos que ter um pensamento de trabalharmos juntos as coisas, e essa é uma das propostas, e inclusive tema do nosso encontro de convivência familiar e comunitária, que é unir para cuidar, seria, sim, da maior importância que a gente tivesse, né, uma série de elementos para poder enriquecer o debate de vocês. Mas, como nós vamos observar, eu vou primeiramente apresentar alguns slides, são poucos slides, que eu não tive oportunidade de fazer uma apresentação mais longa, inclusive por não ter a dimensão do tempo que me caberia. Mas eu tenho um material que dá para fazer essa apresentação e a gente pode discutir, e eu gostaria de franquear a vocês a oportunidade, como de resto em todas as demais palestras, de interferir. Aliás, já serve para, até quando os debatedores propriamente começarem a expor suas ideias, que quem tiver qualquer questão, levante a mão, porque nós temos 2 pessoas que estão com formulários para encaminhamento de perguntas, etc. Então, essas 2 pessoas vão entregar o formulário, vocês fazem a sua qualificação, colocam nome, instituição que representam, e esse questionamento vai ser encaminhado para a mesa. Da mesma forma, se alguém tiver algum... Você troca os slides. Tá, só no... Então, aí, da mesma forma comigo, se vocês tiverem algum questionamento, já que se trata de uma amostragem, né, então, vocês fiquem à vontade para me interromper durante a própria apresentação. Não precisa aguardar para que fique levantando qualquer questionamento ao final, certo? Até mesmo para poder a gente cumprir o nosso tempo e dar o espaço que quem de mérito vai ocupar. Eu estou apenas fazendo um preâmbulo para a apresentação dos nossos convidados, tá certo? Vamos lá? Já está? Para onde? Ponto para onde? Para onde? Aqui mesmo. Tá, já foi. Qualquer lugar. É só apertar que vai trocar. Okay. Bom, isso aí é apenas a lâmina de abertura. Desculpa, tem que estar no verde. Tem que ligar para ele. Tem que esperar um pouco. Essa primeira lâmina é só a lâmina de apresentação do nosso diagnóstico, né? Qual era a proposta que nós tínhamos de fazer esse levantamento, da forma que foi bolada. Esse questionário, como já foi dito, ele foi encaminhado para essas instituições todas, em nível municipal e estadual, além das instituições de apoio à convivência familiar e adoção, como já foi falado mais uma vez. Para que, como a maioria de vocês não tem conhecimento do conteúdo desse questionário, aí nós colocamos uma lâmina que apresenta as questões que foram levadas para as secretarias estaduais, responsáveis pelas áreas sociais, e algumas também têm sob a responsabilidade da sua pasta a parte de trabalho, enfim. Cada secretaria estadual tem uma denominação específica que, às vezes, incorpora mais de um item e não fica simplesmente na questão exclusivamente dos direitos, por exemplo. Tem algumas que têm direitos, justiça e trabalho, ou, enfim, cada uma tem sua denominação, mas, enfim, são as que respondem por essas competências. Como vocês não tiveram oportunidade de conhecer o conteúdo, nós selecionamos uma, porque, na verdade, foram 3 questionários ligeiramente diferentes, mas as variações são muito pequenas. Então, ficaria cansativo a gente apresentar 3 formulários que, basicamente, querem extrair as mesmas informações. Então, nós colocamos a que foi dirigida às secretarias de Estado, que dão uma boa ideia do que a gente perguntou e o que a gente queria saber. Então, a gente tem
No caso das secretarias estaduais, foram 9 perguntas, né, com respostas de múltiplas escolhas e tal, mas 9 questões. Já com relação às entidades, foram 12 perguntas, foi um pouco maior, porque aí tinha, assim, se aquela instituição tinha atuação municipal, estadual ou nacional. Então, isso já se transformou. Uma pergunta já viraram 3. E assim, então a gente tem, basicamente, né, a gente queria extrair a informação se havia um diagnóstico do número de crianças e adolescentes institucionalizados, né, abrigados, ou acolhidos, como se preferir, e se existia, no caso afirmativo, qual era o número de crianças e adolescentes. Nós tivemos, assim, foi interessante que, na análise que eu fiz, eu observei que muitos das respostas diziam ter havido esse tipo de pesquisa, mas não precisavam quando, ou se precisavam quando, era sempre assim, dados de 2008. Então, esses dados de 2008 terminam não refletindo mais a realidade, porque se nós tínhamos números de 2008, de lá para cá, nós já estamos com mais 4 anos. Então, o que era chamado de criança de 5, de 0 a 3 anos, a criança já está com 8 ou 10. Né? Então, não dá para a gente realmente confiar, não teve como a gente confiar nesses dados que nos foram fornecidos em função de coisas dessa natureza. Né? Que é justamente aquela questão 2 que traçava o perfil da faixa etária. A pergunta 3 questionava as razões, se nesse levantamento que eventualmente tivesse sido feito pelo Estado, se haveria a descrição dos motivos que levaram essas crianças a irem para as instituições, que era justamente abandono, negligência, maus tratos, entrega por conta da situação socioeconômica dos pais, orfandade, prisão dos pais, problemas relacionados ao uso de drogas, ou a informação de que ainda não havia sido realizado esse tipo de levantamento. Aí também, nessa questão, foi uma coisa que me chamou a atenção, foi que, por incrível que pareça, o menor número de registros que eu encontrei foi de orfandade. A orfandade não é o maior número de casos das crianças que são levadas para o abrigo. São todos os outros motivos. Orfandade, só em um ou outro caso que foi registrado. É lógico que eu até não cheguei ainda nesse ponto, eu vou chegar adiante, de falar da participação das instituições envolvidas nesse questionário. Mas, de qualquer forma, é um dado que chama a atenção. Eu também não vou me ater aqui com relação à metodologia que eu adotei para fazer a análise, justamente em função desse número de questionários respondidos que a gente teve. Aí, dando sequência, aí nós temos na questão número 4, a gente queria saber o número, né, de instituições que estavam cadastradas no Estado. Esse dado era justamente para a gente ter uma ideia em cada unidade da federação, quais as instituições que efetivamente estavam, que seria para complementar o dado que a gente teve na questão 1, que era o número de crianças e adolescentes que estavam nessas circunstâncias. Como o número foi muito pequeno, a gente não conseguiu ter essa resposta. Mas aí também a ideia era ter os vários tipos de instituições que acolhem esses jovens, né, para que a gente tivesse um recorte do que o país oferece em termos de instituições de acolhimento e até talvez com mais pretensão até que tipo de acolhimento é esse. Mas, enfim, é só para dar uma ideia do que a gente estava querendo extrair com esse questionário. Da mesma forma, na questão 5, a ideia era saber até que ponto a Política Nacional de Promoção da Defesa do Direito das Crianças e dos Adolescentes com relação à convivência familiar e comunitária está andando em cada uma das unidades da federação ou
excepcionalmente, em algum município que, por algum motivo, tem uma vocação ou uma cultura mais adiantada nessas questões, então a gente queria ter uma ideia de como cada um desses entes estava em relação ao desenvolvimento das ações previstas na política nacional. Então, nós colocamos os principais critérios, né, os principais modelos que a gente tem de trabalho dentro da política nacional. Então, aqueles casos que vocês já devem conhecer, pelo menos alguns, que é a reintegração familiar, o apadrinhamento, as várias modalidades de acolhimento que podem ser desenvolvidas tanto pelo Estado, como também com e pelo apoio das instituições de apoio à adoção e convivência familiar. Então, a questão 6 era só, assim, pontual, só saber se existem grupos voltados para o trabalho de adoção e quantos seriam esses, da mesma forma, quais os tipos, já na questão 7, quais os tipos de trabalho que essas instituições adotam, trabalham, né? Porque nós temos mais de 7 tipos de trabalho que poderiam ser desenvolvidos, e o questionário apresentava todas as alternativas para que cada instituição ou o Estado dissesse em quais ela está atuando. Também, a gente vai, logo após a apresentação desses questionários, aí a gente vai fazer vai comentar pontualmente alguns aspectos das respostas que nós recebemos. A questão número 8 versava sobre a questão das parcerias entre as instituições, ou seja, o interrelacionamento institucional em relação à defesa dos interesses das crianças e adolescentes em relação aos direitos delas. Então, a gente só queria saber se existia e quais seriam essas. A questão 9 é simplesmente para a gente conhecer, né, do ponto de vista do gestor, ou tanto gestor público quanto do gestor das instituições, quais seriam as principais entraves para o desenvolvimento dos seus respectivos trabalhos e das suas competências, né? Então, a gente colocou que eles poderiam colocar livremente quais seriam essas dificuldades. Bom, esse foi o roteiro básico, a estrutura, o esqueleto, a espinha dorsal de todos os outros, porque todos os outros modelos de questionário também contemplavam todas essas questões, com uma ou outra questão mais específica relacionada à competência de cada um, na questão de um ser instituição de apoio e o outro ser um ente de governo. No caso, eram 2 entes de governo, né, nível estadual e municipal, e o outro eram organizações da sociedade civil que estão aqui representadas, que, aliás, estão muito mais bem representadas do que os demais órgãos, né? Porque aqui, ontem, pela apresentação de todas as autoridades, ficou marcante, né, que a gente não teve a devida vênia do Legislativo. O Legislativo nos deixou apenas com a carta, né, que é uma demonstração de que eles não estão muito preocupados assim com a nossa realidade, né? Nós tivemos muito bem representados aqui do ponto de vista do Judiciário, tivemos a presença do ministro, né? Na área do Executivo também, estamos aqui com o Conanda, também com todo mundo, mas a área do Legislativo nos deixou, assim, acho que era recesso, né? Quarta-feira, já feriado, e emendaram tudo. E mandaram só uma carta para a gente. Mas tudo bem, né? Faz parte do jogo do poder. A gente é que tem que se mobilizar para cobrar mais atitude política dos nossos representantes. Enfim, aí, então, terminando a apresentação, eu vou entrar na parte mais de uma análise dos questionários propriamente. Estou falando muito rápido, muito devagar, tá dando para ouvir legal? Tá bom? Então, como eu disse, eu não vou me ater a qual foi a metodologia que a gente adotou para fazer essa análise, porque vocês vão se surpreender da mesma forma que eu me surpreendi, e aí a gente vai ter que fazer